Vocês têm algum problema que está acontecendo, assim, de vocês não estarem encontrando as aulas? Está tudo tranquilo nesse sentido, né? A gente está conseguindo encontrar as aulas, os vídeos, né? Enfim, vocês estão conseguindo seguir, vamos dizer assim, os exercícios, acho que está tudo tranquilo, né? Sim? Não? Silêncio. Sim, no YouTube, sim, tá. Tá tudo de boa. Então, agora a gente vai então entrar, então, fazendo um resumão do texto até agora. Esse texto do Hegel, então, ele está tentando mostrar, ele diz que história da filosofia e filosofia são a mesma coisa, só que você tem que mostrar, você demonstra, você mostra como filosofia e história da filosofia são a mesma coisa. Você explicita a contradição, que é a contradição de a filosofia ser em relação ao verdadeiro e a história ser o contingente. Depois você mostra como essas duas coisas, que aparentemente são contraditórias, podem ser unidas. E é exatamente esse movimento que ele está fazendo nesse texto. Então, não é apenas dizer assim, não, mas história da filosofia e filosofia é a mesma coisa. E aí você fala assim, mas como? Né? Então, é exatamente isso que a gente está vendo, é a estrutura do texto que a gente está vendo. E esse texto ele é muito bom para estudar a estrutura, porque ele fala exatamente desse movimento estrutural que consegue fazer de uma contradição um terceiro, né, uma terceira questão. E ele vai mostrar isso nessa parte que a gente vai ler. Aí a gente passou em revista no texto, passou-se em revista, Hegel explicou para a gente e tal, quais eram as concepções de história da filosofia que estavam em voga e aquelas com as quais ele não queria se haver. Ele não queria, portanto, trabalhar com essas questões, com essas formas de pensar a filosofia. A primeira, a ideia de que a filosofia é um aglomerado de sistemas e que você vai simplesmente colocando mais sistemas e você faz um grande manual de sistemas, como se você tivesse o livro de várias curiosidades que fazem, ao fim e ao cabo, apenas a produção de curiosidades, de uma caixa cheia de coisas curiosas que não geram em si nada para além disso. Então, é aquela crítica que ele vai fazer à mera erudição. A mera erudição, ela cai naquele limite do vazio, do vão, da vaidade, da vacuidade da própria filosofia. Então, se a filosofia foi pensada nesse modo manualesco, ou seja, no modo, e não estou fazendo nenhuma crítica a nenhum manual, tá? Os manuais têm muita importância, inclusive com importância didática, né, de exposição, mas o que o manual te dá? O manual te dá vários sistemas, um do lado do outro, ou concomitantes, tá, historicamente, mas não mostra entre eles nenhum tipo de relação, não mostra entre eles nenhum tipo de nexo lógico, portanto, faz com que, e aí ele vai para outra questão, um sistema simplesmente coloque o outro na berlinda, um sistema simplesmente ultrapasse o outro. E resta para nós, portanto, um campo de mortos. E, portanto, esse tipo de pensamento de história da filosofia faz com que a filosofia se esvazie. Então, esse tipo de história da filosofia, ele é uma espécie de não filosofia. E mais, mostra, na verdade, no fundo, que a filosofia é uma coisa vã. É uma coisa sem importância. Aí ele vai explicitar, na verdade, quais são os erros desse tipo de concepção. Primeiro, está tomando a filosofia de modo externo, como a filosofia é aquilo que explicita a opinião sobre um determinado tema. Então, a opinião sobre Deus, sobre a alma, todas essas opiniões sobre esses objetos que a gente entende como objetos metafísicos, seriam filosofia. E aí você faz uma reunião que vem de fora para dentro, um pouco o que o Benjamin vai dizer, né? Em vez de você pensar o que é a filosofia e de dentro para fora procurar exatamente esse conceito de filosofia. Não, na verdade você recupera coisas do mundo, vai juntando tudo e vai tentar dar uma espécie de liga externa a esses objetos. Ele vai dizer exatamente isso, ele diz exatamente isso quando ele diz que você coleciona opiniões. Só que ele vai dizer em seguida, não existem opiniões filosóficas, porque não é esse conteúdo externo que dá a esses textos um caráter filosófico. O que dá o caráter filosófico para um texto, para uma exposição, é o pensamento por conceito. É ser um pensamento rigoroso por conceito. É, portanto, ficar longe de uma subjetividade que não quer mais procurar nenhum tipo de objetividade, ou seja, que não quer nada de objetivo, que se contenta com a sua própria interioridade que se explicita nas opiniões. A gente vai ver uma crítica muito parecida, embora criticando o próprio hegelianismo depois, em Nietzsche. Ele diz nessa interioridade a qual nenhuma exterioridade concorda e uma exterioridade que não participa da interioridade, como se você tivesse uma cisão. Então, uma espécie de interioridade, uma subjetividade exacerbada que produz as suas próprias opiniões e se contenta com elas. Isso não é filosofia. A filosofia, portanto, ser própria, ser minha, ser de outrem,
não é isso que faz a diferença da filosofia. Vocês vão ouvir muito isso. Ah, mas eu tenho a minha filosofia. Ok, você tem a sua, mas se ela não aponta para a verdade, qual é a questão? É apenas uma vaidade, você ter a sua filosofia, né? Como eu tenho a minha joia, a minha lhama aqui, ó, tá? Eu tenho a minha lhama. Então, eu tenho coisas, sabe, assim, eu tenho objetos que eu colecionei. E o único interesse desses objetos é serem curiosos. É um pouco essa questão da crítica à erudição. Essa crítica também vai reaparecer praticamente do mesmo modo em Nietzsche, só que com uma figuração mais fulgurante, né? Porque as metáforas nietzschianas, elas são muito mais brilhantes, né? Não brilhantes no sentido de que Hegel não era brilhante, mas elas são mais engraçadas, mais assim, por exemplo, a gente vai falar do homem que engole pedras e que é incapaz de digeri-las, como uma espécie de cobra, né? Uma jiboia. Agora ele não fala de jiboia porque ele não sabe o que é uma jiboia. Mas uma cobra que engoliu um coelho. Ela fica tanto tempo digerindo esse coelho que ela não é capaz mais de produzir nada. Então, essa ideia de uma interioridade que engole o exterior, mas que é incapaz de produzir a partir desses elementos, porque ela come essa interioridade, ela engole sem necessidade. Então, essa ideia da erudição, que a gente vai ver depois em Nietzsche. Então, ele faz essa crítica também. Então, ele vai dizer, portanto, aqui a gente tem duas questões na mão. Ele tem uma questão que é, não existem opiniões filosóficas, e esse tipo de história da filosofia, que é externo e que reúne conteúdos como um aglomerado, não é ciência da filosofia, portanto, não nos interessa. E, por outro lado, ele dá uma definição do que é filosofia. Filosofia é pensar por conceito. Portanto, não é pensar em Deus, na alma, tal, é pensar conceitualmente. É pensar nesses objetos também, mas pensar por conceito, porque eu posso pensar em Deus, na alma, e não estar fazendo exatamente um pensamento rigoroso, filosófico. E pensar por conceito é exatamente o oposto de uma subjetividade que se exacerba nas suas opiniões. Pensar por conceito é ir além dessa subjetividade, procurando exatamente uma relação com o objeto que se põe na minha frente. Pensar conceitualmente isso que está sendo dado. E é isso que ele vai tentar explicar. Tudo bem, ótimo, ficou muito claro. Ficou muito claro o panorama que ele desenha, que é um pouco o que vocês estão respondendo agora. Como que a história da filosofia ela pode não ser uma estátua morta, né? Só que agora ele vai ter que me explicar, aí ele fala da diversidade dos sistemas. Tá bom, então eu tenho um outro problema, eu tenho uma diversidade de sistemas à minha frente, e se todos eles, de algum modo, são pensar conceitualmente, são pensar por conceito, e, portanto, todos eles podem se dizer filosofias, como é que eu posso equacionar sistemas tão variados e como é que eu posso saber onde está a verdade? Que é um problema que a gente vai ver reaparecer em outra roupagem, tanto no Porchat quanto no Quine. Como escolher o meu conjunto de elementos do mundo. Que mundo eu escolho para pensar? A partir de qual metafísica ou de qual ontologia, ou seja, de qual seres, de quais elementos de dizer o ser eu me expresso? Então, é um pouco essa questão, que também vai reaparecer em outra roupagem mais para frente, né? No texto do Porchat, do Oswaldo Porchat, que é um filósofo brasileiro, como eu falei para vocês, o texto se chama O Conflito das Filosofias. Como é que eu sei qual é a melhor filosofia? Então, ele fica com esse problema na mão e ele diz uma coisa que é muito importante para o nosso modo de pensar estrutural, que se é filosofia, e eu estudei esta filosofia, então eu não preciso estudar todas as filosofias e ser um grande erudito, se eu entendi esta filosofia no seu movimento conceitual, eu entendi a filosofia. Então, se eu entendi o movimento conceitual de uma filosofia, eu entendi como a filosofia se produz, e não os seus resultados. Eu entendi o seu movimento. E aí, exatamente o que ele vai falar é dessa ideia de uma história da filosofia, portanto, que é a própria filosofia. Ele vai dizer aqui, no finalzinho da página 334, onde mais ou menos a gente parou, o essencial é conhecer que a verdade não se reduz a um pensamento simples e vazio, mas é um pensamento determinado em si. E a gente vai ver como é que isso se produz. Tá? Ou seja, ele não é um pensamento abstrato, não é uma ideia subjetiva, não é uma abstração da consciência. Inclusive, ele vai fazer esse movimento, ele vai dizer que na filosofia não existem pensamentos abstratos, né? Ideias abstratas. Né? Ideias abstratas são balofas, ele diz, né? E isso é um comentário gordofóbico. Está na página 334 da minha edição, tá, gente? Na edição, se vocês tiverem outra edição, está no
2, esclarecimento relativos à definição da história da filosofia. Então, a gente leu aquela parte que ele fala das definições de história da filosofia, e aí ele se pôs um problema, ele tem que explicar o que é o conceito e como que o conceito se desenvolve, né? Porque ele vai dizer, então, que o essencial, então, é conhecer que a verdade não se reduz a um pensamento simples e vazio, mas é um pensamento determinado em si. Para obtermos este conhecimento, devemos valer-nos de alguns conceitos abstratos, que, como tais, são totalmente genéricos e árduos. Eu tenho os conceitos abstratos, e são as duas determinações do desenvolvimento e do concreto. Então, ele vai ter que explicar um pouco o que é esse pensar por conceito, como esse pensar por conceito se desenvolve e vai ao concreto. Assim, podemos abraçar o que para nós é agora essencial no único princípio do desenvolvimento. Esclarecido isso, todo mais resultará e se seguirá por si mesmo. O produto do pensar é o pensamento, em geral. Mas o pensamento é até agora apenas formal. Definindo-se mais, torna-se conceito. A ideia, finalmente, é o pensamento na sua totalidade e na sua determinação em si e por si. Então, aqui ele já disse o movimento, que aí, evidentemente, ele vai ter que explicar. Eu tenho o pensamento, primeiro, um conceito abstrato. Esse conceito abstrato é o pensamento em geral. Esse pensamento tem que tornar-se conceito para ir ao objeto, para tornar-se ideia e, portanto, ser o que ele é em si, tornar-se por si e tornar-se efetivo. É um pouco isso que a gente vai ver, que é a noção de desenvolvimento. Em todas as filosofias, o pensamento conceitual aponta para este desenvolvimento. É por isso que eu li aquele pedaço para vocês da fenomenologia, em que ele diz que esse passado que para nós aparece como um caminho inorgânico é preciso ser refeito, né? Então ele não é inorgânico, ele parece para nós como dado, né? Parece para nós como inorgânico, e ele precisa ser refeito, exatamente porque desse caminho nós já fizemos o processo da conceituação, e essa conceituação já se tornou efetiva. Então ela já se efetivou. Então para nós ela aparece como dada, mas ela não foi dada. Eu falei para vocês dos exemplos, os exemplos vão aparecer todos agora, que ele usa muito, que é o exemplo da criança e da planta, por exemplo. A criança, ela tem em si a capacidade da fala, ou a capacidade do raciocínio. Ela tem em si, mas não para si. E, portanto, ela não é um ser falante. Então, ela vai ter que extrinsicar ou pôr para fora essa abstração, que é essa potência de falar, para tornar essa potência de falar, num terceiro momento, efetiva. Então, é exatamente... Claro, ele não está falando de crianças, mas se vocês se lembrarem novamente daquele trecho que eu li para vocês, da fenomenologia, em que ele fala do caminho inorgânico que para nós aparece em silhueta como brincadeiras de criança, é mais ou menos o que se dá no indivíduo. Nós olhamos para a nossa infância e nós não conseguimos mais recuperar exatamente as nuances de como a gente aprendeu a falar. Só que a gente sabe que a gente aprendeu a falar de algum modo. Então, essas nuances elas estão implicadas na nossa fala. Então, é isso que você tem que recuperar, num certo sentido. Né? É isso que é o desenvolvimento. Esse desenvolvimento é exatamente o que faz com que a história não seja uma estátua de pedra morta. Porque, apesar de ela aparecer para nós como inorgânica ou como um caminho já sedimentado, esse sedimentado é exatamente o que nos movimenta, exatamente o trabalho conceitual que nos movimenta para além. Então, eu não fico apenas com o resultado. Né? Então, eu fico aqui, eu sei falar, e eu jogo fora todo o procedimento que fez com que viesse a ser essa potência da fala, como que ela se efetivasse. Ele vai explicar isso agora, tá? Como é que isso se desdobra. E ele vai falar do conceito do desenvolvimento. Se vocês se lembrarem lá no texto do Kant, ele diz que somos pessoas desenvolvidas ou esclarecidas, né? Somos pessoas esclarecidas? Ele diz, não, estamos em processo de esclarecimento. Só que ele não explica, Kant, como essa racionalidade, que tem as suas categorias, que tem a sua imediaticidade aqui agora do conhecimento, que é racional já completamente, ele fala isso em alguns momentos, né? A racionalidade ela é completa, mas ela precisa das outras de geração a geração. Ele não explica como essa racionalidade se desdobra no tempo. Ele não explica, portanto, Kant, o que se desenvolve. Como se desenvolve? Ele simplesmente diz que estamos em processo de esclarecimento. Estamos indo em direção ao progresso. Estamos indo em direção a algo que é uma marca da espécie humana, que é o tornar-se melhor, o aprimorar a sociedade, o aprimorar as formas de vida. Só que ele não explica como isso acontece. Ele não explica, portanto, como o conceito vem a ser efetivo. E é um pouco isso, claro, fazendo muitas
eh, pulando muitas passagens, que Hegel vai tentar fazer. Ele vai explicar, por exemplo, como que, sendo o homem livre, e todos os homens são livres por definição, já que eles são racionais, o que significa ser livre? Eles são capazes de pensar por si mesmos, aquilo que o Kant diz, sapere aude, né? Eles são capazes de, se deixados em liberdade, exercer a sua capacidade de dar normas a si mesmo, de ser um legislador, de legislar por si mesmo, e isso não significa que a mesma legislação é diferente da de vocês, ela é a mesma porque ela é objetiva, só que ela é produzida pelo próprio intelecto. E se ele diz isso, que todos os homens são livres, Kant, ele não explica muito bem por que algumas sociedades, portanto, não são livres. Né? Enfim, que é um pouco a questão que está lá no texto dele. Por que, então, a sociedade da Prússia ela tem essa limitação na sua liberdade? Se todos os homens são livres e se forem deixados a sua liberdade, eles vão aprender a usar a sua racionalidade. Quer dizer, por quê? Porque estamos em processo de esclarecimento. E qual é esse processo? Né? Então, o Hegel vai dizer aqui, porque todos os povos são sendo livres, apenas alguns se tornaram livres efetivamente, sendo os africanos e os gregos, e é claro, aqui ele está fazendo um comentário que a gente pode entender como preconceituoso, mas que depois eu vou até relativizar um pouco, mas é óbvio, não estou querendo passar pano, muito pelo contrário, não precisa, né? Que ele é um homem eurocêntrico, não, isso não faz nem sentido a gente colocar, porque isso é chover no molhado, é óbvio, né? Então, claro, depois você vai falar da China, ele tem uma história, que aliás é da UNB, o livro, não vou achar aqui, então não vou nem tentar pegar, porque vai cair um monte de lhama na minha cabeça, mas é um livro sobre a história da filosofia do Hegel, que é da UNB, então vocês podem comprar com desconto. Né? Enfim, então, ele é editado pela UNB. Então, ele vai mostrar exatamente aquilo que Kant deixa, vamos dizer assim, na marca do pênalti, que ele não tenta desenvolver, não desdobra, e em Kant você vai ter essa decisão, vamos dizer assim, se eu posso dizer, entre essa consciência, essa racionalidade epistemológica que conhece, e que conhece completamente, imediatamente, e essa racionalidade da espécie que se desdobra de uma geração a outra. Né? Então, e ele faz esse equacionamento nos textos dele, por isso que eu falei para vocês que é interessante entender como ele faz isso. Ele faz assim, eu tenho uma razão privada e uma razão pública, então ele faz esse jogo, né? Existe uma razão privada e uma razão que é a razão em grande, que é essa razão que se desenvolve. Essa razão que se desenvolve, que é a razão da espécie, pode ser aquilo que Hegel chama de espírito humano, que não é a minha razão, é a racionalidade humana em grande, da qual a minha é um degrau, é uma parte. Né? A minha consciência, a consciência moderna, não a minha, nunca pense subjetivamente, mas a consciência moderna é um degrau e virá outro. Né? Então, um pouco essa questão. Então, como é que ele vai recuperar, pensar essa questão? Ele vai recuperar, Hegel, um modelo que é um modelo grego. Ele vai recuperar um modelo aristotélico para pensar isso. E ele vai dizer isso aqui. Então, o conceito do desenvolvimento. O que é o desenvolvimento? Como é que se dá esse desenvolvimento? E ele vai dizer aqui. Para compreender o que significa o desenvolvimento, devem distinguir-se, por assim dizer, dois estados diversos. O primeiro é o que é conhecido como disposição, capacidade, o ser em si, aquilo que eu tenho, que é meu e ninguém tira, por exemplo, a liberdade, que é um conceito da própria racionalidade humana, como eu chamo, é potência ou dinamis, né? Potência do latim ou dinamis do grego. O segundo é o ser por si, então o em si e o por si, né? Que é a atualidade, o actus ou a energia. Então, aquilo que eu sou um ser racional, só que eu me tornar racional atualmente, efetivamente, já é um segundo passo. Se, por exemplo, dissermos o homem é por natureza racional, queremos significar que ele tem razão em potência, em germe, e nesse sentido o homem tem razão, intelecto, fantasia, querer desde o instante do nascimento, até mesmo no útero materno. Mas enquanto a criança só tem a potência ou a possibilidade real da razão, como ela tem a potência da fala, como ela tem a potência da capacidade, da capacidade de andar, como está tudo em potência na criança, é como se não tivesse razão. A razão não existe ainda nela, porque ela nada pode fazer de racional e carece de consciência racional. Então, ela é racional de maneira abstrata, em si. Né? Só no ato em que o homem devém por si aquilo que é em si, ou seja, só no momento em que a criança
percebe a racionalidade como algo que não é ela, que é externo a ela faz as contas com essa racionalidade, ela percebe, portanto, essa racionalidade se movendo no mundo, é que ela vai tornar essa racionalidade, que nela é abstrata, efetiva, que nela é impotência, efetiva, atual. Só no ato em que o homem devém por si aquilo que é em si, isto é, a razão por si, é que o homem tem atualidade naquele determinado aspecto e é racional, quer dizer, chega efetivamente à razão por si. Então, esse é o movimento do desenvolvimento. Aquilo que é o pensamento em geral, árido e abstrato, precisa devir, ou seja, vir a ser atual, efetivo. E aí ele continua mais aqui embaixo. O que se tornou objeto para ele é o mesmo daquilo que ele é em si. Então, ele torna a racionalidade. Para eu me tornar racional, eu tenho que tornar a racionalidade algo estranho a mim, extrinsicar a racionalidade, para conhecê-la, e aquilo que em mim é abstrato, vendo-se como um outro, como uma alteridade, tornar a própria consciência como efetivo. Isso, o exemplo que ele vai dar, enfim, da criança, né? Ele dá que a criança é racional, mas a gente pode pegar da criança que fala. A criança que não torna outro, torna algo estranho a capacidade de falar, que ela não extrinsica, que é uma palavra que ele vai usar mais para frente. Extrinsicar é pôr para fora, né? Essa potência da fala. A criança que não vê pessoas falando, por exemplo, ela não efetiva a sua capacidade de fala, embora essa capacidade esteja lá em potência. Existe um filme que eu gosto muito, que chama O Menino Selvagem. Alguém já viu esse filme? Que é o menino lobo, é um menino que foi criado na floresta, que foi deixado na floresta, e o professor encontra esse menino e vai tentar fazer com que esse menino entenda a abstração, né? Ponha em ato aquilo que ele tem em potência. Por exemplo, um dos jogos que o professor fornece ao menino é o jogo da representação. Ele dá um tabuleiro em que tem um desenho de uma tesoura, um desenho de um triângulo, um desenho de uma maçã, e as coisas estão em volta, e o menino tem que colocar a tesoura em cima da tesoura, a maçã em cima da maçã. Só que esse menino nunca fala. Essa história é real, enfim, foi tornada filme e tal, é um filme bem legal, um filme francês. Se vocês quiserem ver, chama Menino Selvagem. E existem várias histórias de meninos lobos, né? Meninos que foram criados com lobos, isso são histórias reais que depois foram estudadas, não a partir de Hegel, claro, mas a partir de um pensamento hegeliano, né, vamos dizer assim, desse desenvolvimento das capacidades cognitivas. Ou seja, a criança que não tem o exemplo extrínseco do ser falante, não se torna falante. Agora, essa criança, mesmo que ela tenha todo o exemplo extrínseco de um ser que voa, ela não voa, porque ela não tem isso em potência. Então, é o extrinsicar-se da consciência naquilo que ela já tem como abstração, como determinabilidade. Ela vai tornar efetivo. Então, esse é o movimento da consciência. É claro que ele não está falando aqui do indivíduo, ele usa o indivíduo, a criança, como um exemplo. A nossa infância, por exemplo, talvez seja a Grécia, porque lá na Grécia, aquilo que para nós já é dado como determinado, se determinou uma primeira vez. E aí ele fala aqui embaixo, esse exemplo que eu já dei para vocês, só assim se explica como, sendo todos os homens racionais por natureza, e sendo a explicação formal dessa racionalidade os serem livres, né, os serem capazes de produzir, portanto, a própria norma racional por si mesmo, né, porque é isso que significa racionalidade, essa capacidade de equacionar por si mesmo, tivesse havido, e haja ainda em muitos povos, um regime de escravidão. E que os povos se tenham contentado com tal regime. Então, esses povos se contentam com tal regime porque apesar de eles terem a capacidade em potência de exercer essa liberdade não foi transformada em ato. A diferença entre os povos africanos e asiáticos, por um lado, e os gregos e romanos modernos, por outro, reside precisamente no fato de que esses são livres, e o são por si. Eles são livres em si e por si. Ao passo que aqueles o são sem saberem que o são, isto é, sem existirem como livres. Então, sem exprimir, sem atualizar essa liberdade. Então, isso põe várias questões, entre elas um eurocentrismo, óbvio, né, que pensa a Grécia e Roma como a origem da Europa, né, do rapto de Europa e etc. É óbvio, tá? A gente já falou disso lá quando a gente leu um pouco a questão da Nicole falando do Vernon, que o Vernon vai fazer exatamente um corte, mas isso é uma tópica, tá? Isso é uma tópica que vai aparecer inclusive no Heidegger, que é um autor muito posterior. Essa relação, então, da filosofia grega e romana
como o nosso passado, o nosso deles, né, porque nós também somos semi-ocidentais, né, nós não somos nada, né, a gente vive na dialética rarefeita de não ser e do ser o outro, né, a gente não é nem europeu, nem oriental, nem nada, né, enfim, mas essa ideia da racionalidade ocidental que se desenvolve a partir da Grécia. É óbvio que isso tudo a gente pode colocar entre parênteses, mas ele mesmo vai dizer mais para frente que não existe apenas uma única espiral de desenvolvimento. E o desenvolvimento não é uma linha reta, ele é uma espiral, porque é um intrinsecar da consciência em si mesmo, porque aquilo que já está lá é que é posto para fora. Então, é como se o espírito ou a consciência fosse cada vez mais se enfronhando em si mesmo. E essa espiral ela pode acontecer em vários momentos e estar em vários estágios diferenciados em cada lugar. E aí ele vai continuar aqui com um outro exemplo, que é um exemplo que também é muito importante. Esse exemplo repete aquilo que eu disse para vocês do ponto de vista da criança ou do homem. O homem tem em si várias potências que ele põe em ato, mas ele não tem todas. E essas que ele não tem, ele não atualiza. Então, ele não devém um ser que voa, e, por outro lado, os animais não devêm seres que pensam ou que falam. Tá? Pelo menos não como os humanos. Né? Se eu falar que as rosas falam, se os golfinhos têm uma linguagem, é uma outra questão. Mas, assim, não devêm racional como o homem. Isso não é uma falta, ao contrário, é porque essa determinação não pertence a esses seres. E aí ele vai dizer, fazendo uma comparação com a planta. Essa comparação, ela é uma comparação, ela é uma analogia, porque eu acho que ela é perigosa. Ela é perigosa em que sentido? Ela dá uma certa impressão de que esse desenvolvimento do conceito e da racionalidade e da consciência é determinado, determinista, portanto está dado. Portanto, isso acontecerá. E é um pouco o que a gente viu mais nas aulas passadas, que eu quis reforçar para vocês, exatamente porque talvez essas metáforas apontem para algumas questões que são problemáticas e que depois vão dar origem ao que a gente chama de positivismo, né? Sabe? Essa ideia de que há uma determinação e que essa determinação ela é explícita, que você pode comparar, portanto, a sociedade à natureza, né? Você pode fazer uma espécie de movimento da natureza, explicitar a natureza na sociedade, falando muito grosso modo, uma espécie de darwinismo social, enfim, que parece que aparece. Mas ele está dizendo isso, a planta, né? Não, eu acho, é uma analogia. Então, e mais, se vocês retornarem um pouco aqueles conceitos de história que estavam no Rousseau, que estavam no Voltaire, naquele texto que eu coloquei lá para vocês, que é um texto bem simplesinho, para pensar essas questões, ou no próprio Kant, né? Então, ele diz que há, sim, uma possibilidade de entravar o esclarecimento. Inclusive, o próprio Kant foi censurado, né? Então, a gente viu, né? Aliás, vocês viram o Fábio falando, né? O professor Fábio Nolasco falando exatamente essa questão. Então, existe sim uma possibilidade de desviar. Né? Então, ele vai falar isso, por exemplo, em outro texto, o Hegel, da China. A China teve um desenvolvimento muito grande da consciência, né? Que foi estacado por algumas questões históricas externas. Então, é claro, tirando daí todo o eurocentrismo, claro, estou só pegando o exemplo. Então, é uma dimensão de atuação também, não é? Ela é ativa, então ela não é determinada, determinista nesse sentido. Mas ele pega esse exemplo da planta e ele diz: a planta, por exemplo, não se perde numa transformação indefinida. Ou seja, existe uma determinação daquilo que vem a ser. Tá? Do seu germe, em que, todavia, se não distingue nada, sai uma multiplicidade que, no entanto, já lá estava inteiramente contida, se não de modo desenvolvido, pelo menos implícito idealmente. O princípio dessa projeção na existência é que o germe não pode suportar o ser em si, mas tem o impulso para o se desenvolver, e a contradição está em ele ser só em si e em não o dever ser. Esse extrinsicar-se põe esse extrinsicar-se põe-se um escopo cujo fruto é a mais elevada perfeição e o fim pré-determinado, ou seja, a produção do germe, o retorno ao estado primitivo. O germe quer apenas produzir-se a si próprio e extrinsicar o que contém para depois voltar a si mesmo e recolher-se de novo na unidade de onde saíra. Ou seja, pegando o exemplo e explicando. Eu tenho uma semente de abacate. Essa semente de abacate, ela tem que extrinsicar-se e negar-se enquanto semente de abacate para tornar-se a árvore, que é o abacateiro, que tem como destinação
voltar a ser abacate e voltar a ser semente. Só que a determinação dessa semente, que se nega como semente para ser árvore, é determinada, não é indeterminada. Então, ela não pode negar-se como qualquer coisa para vir a ser qualquer outra. Essa ideia de negação determinada, que você nega algo para tornar-se aquilo que você é, não? Você nega algo para vir a ser aquilo que você é também, no caso da semente. A criança nega-se enquanto consciência para colocar-se para fora e perceber a alteridade dos seres falantes para tornar-se aquilo que ela é. O que ela é? Um ser falante. Então, nesse sentido que ele pega essa dimensão da árvore. E colocando essa estrutura na história, né, que é um pouco o nosso problema. A história também é assim. Então, um sistema, ele nega o outro? Sim. Um sistema filosófico, conceitual, histórico, nega o outro? Sim. Mas ele nega o outro porque ele contém esse outro que ele carrega para um outro lugar. Você não nega do nada, então eu nego tudo e faço uma outra coisa. Como a semente não se nega a si mesma indeterminadamente. Ela se nega determinadamente. Percebe? Isso também mostra uma relação e um nexo lógico na própria história, não na história contingente, mas na construção da história. Um sistema nega algo de um outro sistema e, portanto, ele depende desse outro sistema, do qual ele nega um determinado elemento, e esse elemento que foi negado, ele é carregado para um outro lugar, ele é transformado num outro patamar, mas ele continua lá, de algum modo. Então, é por isso que a gente refaz o caminho inorgânico da consciência que veio ser até aqui. Porque, de algum modo, aquilo que foi negado e tornado efetivo e, portanto, inorgânico, e, portanto, um caminho sedimentado, está aqui ainda, num outro modo, efetivado de uma outra forma. Mas ele está aqui nas determinações, nessas novas formas de se pôr da consciência. Nesse sentido, é que ele usa a metáfora da planta. Tá? E aí ele vai colocar aqui mais embaixo essa questão, então, do fruto e da semente. Portanto, a criança, ela vai colocar em ato aquilo que ela tem em potência, portanto, aquilo que ela tem determinado. Ela não é uma massa indeterminada. Embora essas determinações elas sejam ativas, percebem? Elas podem nunca vir a ser transformadas em ato. Tanto que vários povos existiram que, sendo abstratamente livres, não foram efetivamente livres, né? Não foram efetivamente, não produziram a liberdade. Aí vocês vão me falar, tá bom, que beleza, então é a consciência que fez isso, tudo bem, vocês já estão percebendo aí que o próprio Fabinho falou da questão, o Fábio Nolasco, que é professor, né? A gente tem mania de ficar... Falou exatamente a relação em que existe na leitura de Marx, disso aqui, óbvio que está dizendo aqui, então quer dizer que os africanos e os asiáticos são povos que não efetivaram a sua liberdade porque foi apenas um movimento da consciência? Não, né? Não. Então, mas assim, mas o movimento é o mesmo. Tá? E aí ele vai falar aqui mais para baixo. E aí eu poderia colocar isso aqui na prova, aí vocês vão achar bem legal. Por conseguinte, o desenvolvimento do espírito consiste em que seu extrinsicar-se e o seu cindir-se é simultaneamente o vir a si mesmo. Vocês já entendem isso agora? O seu extrinsicar-se, ou seja, o se pôr para fora, e o seu cindir-se, o seu separar-se, é o vir a ser daquilo que ele é em si mesmo. Se você pensar na semente, a semente vai se negar, ela vai inclusive cindir-se realmente, né? Uma semente se quebra, né? Inclusive a gente pegou um monte de semente de baru lá no monte de fruto do baru, né? Lá no mato, e é duro pra caramba, né? Então a gente vai ter que inventar uma máquina de quebrar barus, né? O baru é um coquinho duro pra caramba que tem uma sementinha dentro. Então você tem que negar o coquinho de baru para vir a ser a semente que vai vir a ser a árvore. Então você tem que, inclusive, no caso da planta, quebrar, né? Você tem que cindir, né? Cindir aquilo que vai separar-se para voltar a ser o que ele é em si mesmo. Claro que é uma metáfora, tá, gente? Ninguém está falando aqui que consciência é como um baru, né? Esse ser consigo mesmo do espírito, esse vir a si próprio, por que é um vir a si próprio? Porque é aquilo que ele já tem como determinação.
pode ser considerado como o seu fim mais elevado e absoluto. Só isto ele quer e nada mais. Tudo que desde a eternidade aconteceu no céu e na terra, a vida de Deus e quanto se opera no tempo, visa apenas que o espírito se conheça a si próprio, se faça a si mesmo objeto, se encontre, devenha por si mesmo, se recolhe em si próprio, ele desdobrou-se, alienou-se, mas somente para se poder encontrar e para poder voltar a si próprio. Então, é um pouco essa ideia de que o espírito, ou como eu disse para vocês, essa consciência em grande, né, que não é a minha, mas a consciência do mundo, tem nele essa determinação de extrinsicar-se nas suas potencialidades para tornar todas as potencialidades, todas as determinações atuais. Então, essa ideia que é o que se desenvolve. O que se desenvolve são todas as potencialidades que já estão lá na racionalidade humana. E é isso que é o desenvolvimento. E o desenvolvimento se dá como? Se dá exatamente nessa relação de potência que vem ao ato. E como essa potência se vem ao ato? Essa potência se vem ao ato exatamente como uma espécie de contradição. Né? Eu ponho para fora aquilo que eu sou, em si mesmo, como um outro, para me tornar um terceiro que é o mesmo. Né? Que é exatamente o que ele vai falar aqui, numa linguagem mais complexa, que ele vai dizer o que é o conceito do concreto, que se torna efetivo. A respeito do desenvolvimento, podemos perguntar: que coisa se desenvolve? O que é o conceito, né? Que coisa é o conceito, o conteúdo absoluto? O desenvolvimento apresenta-se como uma atividade formal sem conteúdo, né? Esse extrinsicar-se, que embora ele tenha dado o exemplo da liberdade, é apenas, vamos dizer assim, como a coisa se dá, né? O processo. E aí ele vai dizer: não só o ato é concreto, mas também o em si, o sujeito da atividade, aquilo que começa, a consciência. E, finalmente, o produto é tão concreto como a atividade e aquilo que começa. O curso do desenvolvimento forma também o conteúdo, a própria ideia, que precisamente consiste em que temos o uno e um outro, e ambos são o uno, que é terceiro, estando o uno no outro, junto de si mesmo e não fora de si mesmo. Ficou mais claro? É o uno, que é o em si, que se transforma para si, para tornar-se depois em si para si. Vamos pegar um exemplo não assim, vamos pegar um exemplo que não é exemplo hegeliano e tal. Se você pensar na filosofia, né? Eu tenho um sistema que vai negar esse outro sistema para se tornar um outro, né? Então, sei lá, Aristóteles vai negar em Platão vários elementos, né? Várias questões que ele vai negar em Platão. Entre as questões que ele vai negar em Platão, Aristóteles, é exatamente essa relação entre o que é e o que devém. Né? Então, o que é e não pode não ser, e o que vem a ser. Como que Aristóteles vai negar essa resposta platônica? Exatamente pensando nesse desenvolvimento da potência que vem ao ato. Mas, para que Aristóteles tivesse colocado esse outro elemento, ele precisou negar primeiro aquele elemento que está lá em Platão. Portanto, aquilo que era um em Platão tornou-se outro em Aristóteles para vir a ser um terceiro, que é os dois novamente reunidos, pensando na filosofia. Agora, então, esse é o desenvolvimento da consciência. Então, a consciência se desenvolve exatamente nesse elemento contraditório. O uno que é outro, que se torna um terceiro, que é, na verdade, o primeiro. Porque isso que estava aqui, que foi negado aqui, volta a estar aqui, como na árvore, embora o exemplo da árvore seja mais, como diz, determinista. Né? A semente está na árvore e ela volta a ser semente. Percebem um pouco essa questão? Por que uma filosofia, portanto, ao negar a outra, num certo sentido, simplesmente desenvolve a outra? Desdobra, e não ao modo das ciências como a mineralogia, a biologia, tal, que você simplesmente soma. Não soma, você nega. Né? Mas você nega algo que está determinado, para que a consciência vá cada vez mais aprofundando-se em si mesmo, a partir desses conceitos que vão aparecendo, vamos dizer assim, na história da filosofia. Então, por isso que cada filosofia que eu ler e for filosofia, é toda filosofia, porque em toda filosofia está exatamente o desenho desse desdobramento do conceito que vem a ser. Ou seja, o processo de desenvolvimento
que vem a ser concreto. E ele fala mais aqui abaixo o que que é isso, por que que isso é importante. Porque a gente pensa que a filosofia é uma grande abstração, que a metafísica são ideias abstratas, e ele vai dizer o contrário aqui. É preconceito geral que a ciência filosófica só tem de se ocupar de abstrações, de generalidades ocas, de pensamento árido, genérico, pensamento em geral. Enquanto a representação na autoconsciência empírica, o sentimento da nossa personalidade, o sentido da vida, são concretos em si, determinada riqueza em si. Na realidade, a filosofia está na religião do pensamento e por isso tem que se ocupar de generalidades. Ela tem essa questão da primeira generalidade, só que o seu conteúdo primeiro é abstrato. Só que ela tem que vir a ser efetiva. E ele vai dizer assim, e o filosofar tem como tarefa demonstrar contra o intelecto, contra a abstração intelectual, que a verdade, a ideia, não consiste em generalidades balofas, abstratas, mas sim num universal que é em si mesmo particular, o determinado. Então, é esse universal da consciência que determina os objetos. Portanto, que vem a realidade, sim, que determina as coisas do mundo, sim, que, portanto, se torna concreto. Ou seja, voltando àquele exemplo da liberdade, não é apenas um conceito abstrato de liberdade, é a efetividade dessa liberdade na sociedade, que a filosofia apresenta, demonstra. Se a verdade é abstrata, não é verdadeira. A razão humana somente visa ao concreto. Se unirmos o conceito do concreto com o do desenvolvimento, obtemos o movimento do concreto. Então, o movimento do vir a ser daquilo que é abstrato como efetivo. Com efeito, em si, é já concreto em si mesmo e nós pomos apenas o que já existe. Junta-se somente a forma nova, de sorte que aparece como distinto o que primeiro estava incluído no uno originário. Então, é exatamente isso que a gente pode chamar de movimento dialético, que o contraditório está implicado, tá? nesse desdobramento. Volto a dizer, não é um aglomerado exatamente porque é sistema. Eu preciso que uma coisa devenha da outra. Tá? E exatamente que destrua a outra nesse sentido, que a semente se destrua para ser árvore. Tá? E aí ele vai falar aqui mais embaixo, as diferenças das várias filosofias são consideradas deste modo como exclusivas uma da outra, e não como formalmente uma realidade concreta. Então, se você pensar nos vários sistemas separados como um aglomerado. Mas o vero, o verdadeiro, o espírito, é concreto. E as suas determinações são liberdade e necessidade. Uma concepção mais alta afirma que o espírito é livre na sua necessidade, encontrando apenas nela a sua liberdade, do mesmo modo que a sua necessidade repousa apenas na sua liberdade. Só que nesse caso se consegue saber muito mais dificilmente o que seja para os objetos naturais por a unidade. Certo é que a liberdade também pode ser liberdade abstrata, sem necessidade. Mas essa falsa liberdade é o arbítrio. Eu acho que eu posso fazer o que eu quero. E por esse motivo é o contrário da liberdade. O estarmos vinculados sem disso termos consciência, uma opinião destituída da liberdade, é a liberdade meramente formal. Você acha que você é livre, mas você não é. E aí, então você pode estar simplesmente num elemento que é uma generalidade, simplesmente num elemento que é uma opinião, mas o terceiro, o fruto do desenvolvimento, é o resultado do movimento, mas enquanto é só resultado de um degrau, e como que o derradeiro desse degrau, ao mesmo tempo é o ponto de partida e o primeiro do sucessivo desenvolvimento. Ou seja, eu não quero o resultado. Eu não quero simplesmente, a consciência chegou aqui, ela determinou isso, então isso é a verdade. E eu jogo fora todo o desenvolvimento, ou seja, toda a história implicada nesse desenvolvimento. Eu fico, na verdade, ele vai dizer, com um cadáver nu, como eu falei para vocês, né? Sem a tendência que o fez vir a ser. E por quê? Porque se eu estou aqui num degrau, então ele fala sempre dessa ideia de uma espécie de pavimentação do caminho, então eu estou num degrau, e esse degrau não é o último. E, portanto, eu tenho que pensar que ele é o ponto de partida do sucessivo. E, para isso, eu tenho que exatamente entender como se dá essa concepção do desenvolvimento do conceito. Né? E aí, assim esse proceder forma ulteriormente o já formado, comunica-lhes maiores determinações. Eu vou cada vez mais determinando mais essas questões que aparecem abstratas num determinado ponto, depois ele vai falar disso. Platão, para nós, nas questões éticas e políticas, é muito abstrato.
Ele fala, por exemplo, mais para frente, que a criança é mais abstrata nesse sentido do que o homem, porque ela tem aquilo que ainda não está completamente dado, como os antigos, né, que têm abstração, como abstração do pensamento, aquilo que nós já determinamos. E aí ele diz, então, assim esse proceder forma ulteriormente o já formado, comunica-lhe maiores determinações, torna-o mais determinado, mais formado e mais profundo. Esse movimento é, como concreto, uma série de desenvolvimentos que se não deve representar a maneira de uma linha reta dirigida para o infinito abstrato, mas sim a maneira de um círculo que se volta sobre si mesmo e cuja periferia é uma grande quantidade de outros círculos e em que, ao mesmo tempo, uma grande série de desenvolvimentos que giram em si mesmo. Então, é a consciência determinando-se cada vez mais. Por isso, também você pode pensar em vários desdobramentos desse desenvolvimento. Se for pensar por conceito, por mais, eles podem até ser contraditórios, mas o que a consciência está fazendo é determinar-se a si mesmo nesse movimento. O que é a filosofia, então? E a história da filosofia? Filosofia é a apreensão do desenvolvimento do concreto. Eu falei para vocês que o livro do Hegel chama Fenomenologia do Espírito, né, o livro mais importante. A Fenomenologia do Espírito, ele tem um determinado momento que ele fala, a consciência, quando ela está imersa no seu tempo histórico, ela não percebe os degraus do desenvolvimento, ela não percebe para onde ela vai, ela não percebe exatamente onde que ela está dessa espiral. Ela se percebe a si mesmo de forma imediata. Ela possui uma espécie de opacidade, tanto do passado quanto do futuro. Portanto, a consciência moderna, mesmo ela se põe como um aqui agora inaugural. Eu construí tudo do nada. Ela está imersa num tempo que ela tem uma opacidade do que veio e do que virá. Portanto, ela não enxerga para frente também. Só que na fenomenologia do espírito, é como se eu narrasse de fora. Eu vejo as consciências ali imersas, só que eu vejo exatamente essa grande espiral que fez com que essa consciência estivesse aqui, agora. Esse é o desenho da fenomenologia do espírito, como se fosse uma espécie de narrador em terceira pessoa, que narra o processo de fora. Os leitores de Hegel, do existencialismo, tá? Que é um tipo de leitura de Hegel, vão fazer várias dessas interpretações nesse sentido, da opacidade da existência, né? A existência humana é opaca, inclusive, enfim, não é uma boa, não é uma leitura hegeliana canônica, mas se vocês forem ler Sartre, por exemplo, quem se interessa, por exemplo, no Conto Muro, ele diz assim, eu tenho um muro atrás de mim e desse muro eu não ultrapasso, eu não consigo sair da vida para ver a minha vida de fora, porque você não consegue, nessa opacidade da consciência, desenhar-se para além desse momento da existência. Você não consegue se pensar a si mesmo como uma essência. Você não consegue se pensar a si mesmo do ponto de vista da morte, para além da vida. Então, nesse Conto Muro, não vou contar a história, é exatamente um pouco essa questão, porque eles estão ali num momento tenso em que eles estão esperando para morrer. Mas é como se eles não conseguissem nem dimensionar o que vem, o pensar esse momento. É um pouco, claro, do ponto de vista da existência individual, o que você pode pensar em grande do ponto de vista do espírito, né, do espírito humano. Ou se vocês quiserem outros exemplos, né, também que são exemplos também ao modo francês, quando você está jogando futebol, tá vendo uma partida, você vê ali todo mundo jogando futebol, tal. É claro que tem uma estratégia, mas ali no quente da hora, o que você vê é o aqui e agora, e principalmente o jogador, né? Depois você narra essa partida de fora. Então, aí aquilo que aparece na hora, às vezes no calor da hora, como algo aleatório, pode aparecer como estratégia. Então, você narra de outro modo. A opacidade que está dada para aquele que está imerso no aqui e agora, não é a opacidade do fenomenólogo, aquele que vê o processo. E quem vê o processo? Quem vê o processo é aquele que faz filosofia. A filosofia é exatamente o desenho desse processo. E ele vai dizer assim, assim, a ideia como concreto em si mesmo e desenvolvendo-se é um sistema orgânico. Então, todos os sistemas da filosofia, se for filosofia, tá? Se não for um conjunto de opiniões vazias ou um conjunto de ideias balofas, né? Super gordofóbico, ele é gordofóbico, ele fala mal dos africanos. Mas se não for essas ideias vazias, abstratas, né? Se for um sistema orgânico, portanto, que uma parte está intrinsecamente, sistematicamente ligada à outra,
uma totalidade que compreende em si multidão de graus e de momentos. Então, multidão de sistemas, de graus e de momentos que estão implicados nesse mesmo desdobramento. A filosofia por si é o conhecimento desse desenvolvimento. Portanto, ela é a história da filosofia, percebe? E como pensamento, é ela própria esse desenvolvimento pensante. Quanto mais esse desenvolvimento progrediu, tanto mais perfeita é a filosofia. E aí ele fala mais embaixo, com efeito, andar fora de si da ideia filosófica no seu desenvolvimento não é uma mudança, nem outro devir, mas é antes um entrar em si mesmo, um aprofundar-se a si próprio. E deste modo, o progredir torna-se mais determinado em si a ideia que anteriormente era genérica e indeterminada. Então, aquilo que é indeterminado nos gregos vai se aprofundando e vai se determinando. É bonito, né? É bonito esse texto. Essas são as proposições abstratas acerca da natureza da ideia e do seu desenvolvimento. Assim se formou a filosofia, constituído em si mesma, e é uma ideia no todo e em todos os seus membros, como no indivíduo vivo, uma vida, um pulso que bate em todos os membros. Ou naquele outro exemplo que ele deu, eu não me perco na árvore, mas sim na floresta, porque a árvore é árvore pela floresta e a floresta só é floresta pela árvore. Só que elas estão interligadas, e essa questão também de cada sistema filosófico é um membro, vamos dizer assim, desse todo orgânico que é o desenvolvimento da consciência. Então, ele falou um pouco aí, ele resolveu aquela dicotomia específica, né, que ele tinha colocado, que é da filosofia ser uma, mas ser vária, né? Então, ela tem vários sistemas, em todos esses sistemas, porque se eu vou estudar a história da filosofia, significa que esses sistemas são filosofia, portanto, eles são verdadeiros, poderem ser verdadeiros ao mesmo tempo. Eles são verdadeiros ao mesmo tempo nesse todo orgânico do desenvolvimento, que é a própria filosofia. Então, ele chega a essa questão, quando ele vai, então, resultados obtidos a respeito do conceito na história da filosofia. E aí ele faz esse exemplo da criança, por exemplo, ele pega novamente esse exemplo. Outra coisa não sucede na criança, cujas capacidades físicas, e especialmente as atividades psíquicas, aparecem uma depois da outra. Simples e ingenuamente, de sorte que os progenitores, que pela primeira vez fazem disso a experiência, veem diante de si como que um milagre, e perguntam-se de onde provém tudo que já existente por si no interior, começa então a manifestar-se. A plena sequência desses fenômenos tem só a forma da sucessão no tempo. Então, parecem que eles vão aparecendo do nada, né? Porque são essas determinações que vão se pondo para fora, se extrinsecando. Parênteses, vários desses autores do desenvolvimento infantil, que vocês vão estudar depois, beberam muito aqui, tá? Piaget, quem já estudou. Vocês não vão estudar isso aqui, tá? Na filosofia. Então, vocês vão ouvir o contrário de muitos professores, mas isso eu faço aqui um adendo. Procurem disciplinas na educação, tá? Porque a gente tem outro modo de lidar com essas questões, tá? Então, procurem desenvolvimento da criança, desenvolvimento do adolescente, psicologia da educação, procurem essas disciplinas lá, porque é totalmente diferente. Mas vai ajudar muito vocês terem lido já isso aqui. Você pode ler um filósofo da educação como filósofo, estruturalmente, só que é outro tipo de leitura. E nós quase não fazemos isso. A gente não tem aqui no departamento, pelo menos, nenhum filósofo da educação. O que é um filósofo da educação? Filósofo do desenvolvimento da criança, tal. Vocês vão ter disciplinas, semana que vem eu falo para vocês, né? Filosofia para crianças, filosofia, sim, mas é do ponto de vista sempre da filosofia, nunca do desenvolvimento da criança, entende? Nunca daquele lado do desenvolvimento do adolescente. Por exemplo, eu acho que uma disciplina que para mim foi fundamental, eu não fiz licenciatura, eu não terminei, tá? Mas eu fiz até um pedaço. Mas uma disciplina que foi muito fundamental foi psicologia do adolescente, porque a gente lidava com ensino médio, como vocês vão lidar. Psicologia do adolescente, para mim, foi fundamental, porque a gente tende a tratar o adolescente como um adulto em miniatura, e ele não é. E você tem que entender essas etapas do desenvolvimento, que como o adolescente já é muito parecido com vocês, né? Comigo não, né? Mas com a gente, né? Quando eu fiz essa disciplina, eu era pós-adolescente, eu tinha 19 anos, 20 anos, então eu era meio adolescente ainda. Você tende a naturalizar algumas questões que são parte do desenvolvimento. Estou saindo um pouco aqui, mas já fecho o parênteses. Por exemplo, quando a gente foi uma vez fazer uma oficina e as pessoas começaram a falar que os desenhos dos adolescentes não eram tão bonitos e interessantes quanto os desenhos das crianças, que são muito mais criativas, embora tudo isso seja, né, porque as crianças ocupam a página inteira.
existe todo um desdobramento do desenvolvimento cognitivo que se estuda do adolescente, que mostra que o adolescente ele tende a uma perspectiva mais realística e, portanto, ele perde esse elemento mais lúdico com as próprias formas do desenho. Isso é próprio ao desenvolvimento. Então, o desenho adolescente tende a ser muito detalhista, muita coisinha tal, e que do ponto de vista de quem estuda arte, obviamente é mais feio, né? Mais problemático. Então, a gente tem que entender, quando a gente vai trabalhar com adolescente, exatamente em que lugar da determinação conceitual da consciência esse indivíduo está. Né? Enfim, ele não é nem um adulto e nem uma criança. Então, você não compara com nenhum dos dois elementos também, né? Mas, fechando e voltando aqui. Observo apenas, diz Hegel, né? Ainda, como resultado de quanto dissemos, ser o estudo da história da filosofia e o estudo da própria filosofia, o que, aliás, não poderia deixar de ser. Então, aqui não é contraditório, como é a própria filosofia que eu estudo quando eu estudo história da filosofia. Demonstrar-vos esta ideia, explicitar à luz dela as manifestações históricas, eis a tarefa de quem ensina história da filosofia, e razão por que me disponho a dar as lições sobre esse assunto. Por que ele se dispõe a dar essa disciplina? Não é porque ela seja mera erudição, não é porque ela seja um campo de mortos, não é apenas pelo ponto de vista histórico, numa noção contingente de história. Eu estou contando a história do mundo, até porque, isso a gente vai ver também no Hegel, a história nunca se repete, portanto, ela não serve de modelo. Ele fala disso, né? Porque na Revolução Francesa houve toda uma tendência, inclusive que vem do Rousseau, né? De usar a história como exemplo, né? Aliás, é uma tópica, os exemplos, né? Uma coleção de exemplos, né? Da história que mostram como agir bem, como não agir bem, né? Então, essa coleção de exemplos que o Hegel diz, não, nada mais estranho ao moderno que as determinações do passado. Isso não significa que existe um corte, tá? Que é um pouco o que a Nicole também está falando. Isso não significa que existe um corte. Significa que sempre que eu vou fazer esse desdobramento, eu tenho que pensar na história da filosofia que está desdobrada de um ponto a outro, né, que é o que ele vai falar. E aí ele vai falar, na verdade, que o desenvolvimento das filosofias, necessariamente, enquanto a consciência humana ela pode extrinsicar-se dessas suas capacidades, a filosofia, necessariamente, ela precisa do tempo. Porque esse extrinsicar-se é pôr-se para fora num espaço, num lugar. Esse lugar é uma sucessão temporal, ele diz isso aqui. Mas uma forma de exterioridade é o tempo. Forma essa que terá mais amplo exame na filosofia da natureza e na do espírito infinito. O extrinsicar-se, portanto, no tempo. O extrinsicar-se da criança, né? Então ele fala assim, parece que foi surgindo uma após a outra. Pode se dar quase que imediatamente. Só que o da filosofia se dá nessa sucessão temporal. Esta existência, e como ela, o ser no tempo, é um momento não somente da consciência particular, que como tal é essencialmente finita, mas também do desenvolvimento da ideia filosófica no elemento do pensamento. Então, cada consciência finita é parte de um elo desse desdobramento. De fato, a ideia pensada no seu repouso é sem tempo. Pensá-la no repouso é o mesmo que fixá-la na forma da imediatez. Isso equivale à sua intuição interna. Porém, a ideia, enquanto concreta, é a unidade diferenciada, como acima referimos. Então, isso vocês já entenderam. Né? A ideia em si, evidentemente, ela é uma, sem tempo. Só que a ideia em si, por si, é temporal. A ideia abstrata pode ser sem tempo. A ideia que vem a ser concreta, não. Ela precisa determinar-se no tempo. E aí ele vai dizer exatamente o porquê que você, então, retém essa diversidade de filosofias. Compreende-se que essa saiba, que a coisa ela seja. Mas quem retém a diversidade como princípio absolutamente fixo, ignora a natureza e a dialética dela. Então, são diversas filosofias, são diversos pontos da consciência, mas são pontos dialeticamente implicados. Percebam que ele não falou, isso aqui é dialético. Ele foi dialético. Ele mostrou o que é dialético, o que é o desenvolvimento do conceito que vem a ser a ideia, dialeticamente. A diversidade está em curso e deve considerar-se no processo de desenvolvimento como um momento passageiro. A ideia concreta da filosofia é a atividade do desenvolvimento, a qual revela as diferenças em que se contém, e essas diferenças são pensamentos, porque aqui tratamos do desenvolvimento do pensamento. Então, aqui ficou muito claro como os vários sistemas podem ser o mesmo sendo o outro, né? Porque eles são
o mesmo, porque eles são o mesmo desdobramento do espírito nas suas características potenciais indeterminadas que vão se determinando. Só que essas determinações podem ser diferentes, elas podem estar em outro lugar do tempo. E aí ele vai dizer, enfim, essa relação da história da filosofia e da própria filosofia, ele vai dizer, então, desse sentimento, né, que a gente tem quando lê a filosofia do passado e parece que, isso é tão bobo, né? Isso aqui, a verdade não está aqui, eles pensavam nisso, né? Primeiramente, então, vem o sentimento, está na página 347. Em observação e segue-lhe o pensamento. E por esse motivo, o sentimento que nos aparece mais concreto do que o pensamento, ou seja, do que a atividade de abstração e do que universal. Na realidade, porém, a coisa deve tomar-se de modo oposto. A consciência sensível, que é aquela que a gente acha que é a primeira, que é mais concreta, né? Então a gente acha que o mais concreto é quando eu estou aqui empiricamente vendo alguma coisa, né? A consciência sensível, essa consciência empírica, é mais concreta na medida em que for mais rica de conteúdo, embora seja mais pobre de pensamento. Por conseguinte, devemos distinguir o concreto natural do concreto do pensamento, o qual, por outro lado, é pobre de elementos sensitivos. E aí ele vem com essa inversão. A criança é igualmente a mais abstrata, a mais pobre em pensamento, enquanto pertence à natureza do homem, a natureza, o homem é abstrato, mas a respeito do pensamento é mais concreto do que a criança. Do ponto de vista da consciência, não das coisas, enfim, aquilo que é mais concreto é o que deveio dessa abstração. Isso também, se a gente for levar assim, as crianças, elas são mais concretas, então elas têm menos capacidade de abstração, né? A gente fala às vezes isso, né? Sem dúvida, o homem, na sua generalidade abstrata, não se subtrai a fins práticos, como a manter a família, cumprir os próprios deveres do ofício, mas contribui também para um grande todo orgânico e objetivo que domina e que dirige. Nas ações da criança, não há mais do que um eu infantil, isto é, momentâneo. Nas ações do jovem, a constituição subjetiva ou escopo acidental constitui o princípio da ação, pelo que a ciência é mais concreta do que a percepção sensível. A criança é esse eu imediato, e eu quis ler isso aqui também, porque aqui vocês vão encontrar desenvolvimento depois, claro, para retrabalhar, o desenvolvimento da criança, cognitivo da criança, o desenvolvimento da psique infantil, como é que a criança vem a ser, deixa de ser esse eu, que é um eu universal, um eu oceânico, que não tem limites, até ela perceber que ela é um eu, porque existe um outro, né? Ela é um eu, ela se subjetiva porque existe um outro. Isso vocês vão depois ler, provavelmente, em psicanálise. Tudo isso está um pouco explicitado nesse movimento que está dado aqui nesse texto. Claro que aqui eu estou adiantando algumas questões. Aí ele vai falar, nessa partezinha final do texto, que a gente já está encaminhando para o final, como eu falei para vocês, a gente não vai ler a parte B, mas que vocês podem querer ler, porque aí já não é mais a filosofia em relação à sua própria história. Tá? Mas ele vai falar, por exemplo, de um problema que ele vê quando ele está falando assim, a história da filosofia. A história da filosofia não serve como exemplo, ela não serve sequer como uma espécie de apoio no passado. Eu não posso, e ele explicou o porquê, saltar para trás, porque o que está atrás de mim, apesar de ser parte dessa filosofia da consciência que veio a ser aqui agora, é menos determinado. Portanto, as determinações que o presente põe aqui agora, elas têm que ser enfrentadas. Não adianta querer voltar atrás, pular para trás, para um momento que fosse mais puro, mais indeterminado, portanto, mais abstrato. Nós não voltamos a ser crianças. E eu falei para vocês isso na explicação daqueles professores de línguas, né? Eu que tenho super dificuldade de aprender línguas, né? Vai falando, vai improvisando. Você não faz isso como uma criança faz, porque você não é mais criança, né? Essa sua capacidade de falar, ela já está em outra determinação. Você não consegue mais ser criança. A Hannah Arendt vai falar disso também num texto sobre educação, tá? Ela vai dizer que essa infantilização que a educação às vezes propõe, ela é falha, porque você não se põe mais no lugar da criança. É perdido para nós, né? A criança que está em nós, né? Assim, né? Assim, num certo sentido, né? O menino ainda existe, né? Como diz o Manuel Bandeira, né? Como é que é? A usura fez tábula rasa da velha chácara triste. Não existe mais a casa, mas o menino ainda existe. Lembra desse poema? Não. Tudo bem. É um poema do Manuel Bandeira.
É o menino, ele existe no homem, mas você não volta a ser menino, né? Sim, nesse sentido. Então, você também não volta a uma constituição grega, você não volta à noção de democracia grega, simplesmente para curar os problemas do presente. E ele está falando isso em vários sentidos. Eu falei para vocês da questão da religião, né? Que é como parece que a gente está sempre numa espécie de progresso, mas nessas determinações há sempre uma perda também. Há uma perda, por exemplo, de um ethos coletivo, da coletividade grega, da religião cristã primitiva. A religião que está aqui na frente dele, a religião de Hegel, é uma religião subjetivada, é uma religião cindida, é uma religião da cisão de um homem com o outro homem, porque é aquela religião interiorizada que o protestantismo vai apregoar, né? Você mesmo lê a Bíblia por si mesmo. Isso implica uma perda, implica a perda exatamente dessa coletividade única, né? Então, mas não adianta querer voltar a viver como se vivia na época de Cristo. Não adianta tentar voltar a se viver como se vivia na Idade Média, porque aquilo que estava determinado na Idade Média, para nós, é brincadeira de criança, é menos do que nós precisamos. Por mais que possa parecer superior do ponto de vista da construção da coletividade, da construção, inclusive, da sociedade. Ele fala disso, por exemplo, na época dele era comum enfim, pessoas, assim, filósofos, voltarem, se reconverterem, não, mas voltarem a ser católicos no modelo romano. Por quê? Porque o catolicismo é uma religião mais mágica do que o protestantismo clássico, né? Que é uma religião em que você pinta as paredes de branco, desaparecem as imagens, desaparece também esse elemento mágico da transubstanciação, você perde exatamente esses elementos. Só que não adianta, né? Enfim, eu lembrei na outra aula, vou lembrar aqui de novo, existe um livro que a gente leu, inclusive ele cita aqui o Goethe, num curso de estética que chama As Afinidades Eletivas, é um livro do Goethe, e o livro fala um pouco dessa perda da sociedade culta, dessa relação com a natureza e também de como a natureza novamente volta, né? Então dessa relação tensa entre cultura e natureza, né, nas afinidades eletivas, e há um momento dessa tentativa de reconciliação em que uma personagem, eles não são religiosos, nada, a personagem que é a dona lá de uma chácara lá, e essa chácara tem uma igreja antiga, chácara é ótimo, né? Chácara é um brasilianismo, né? Mas uma propriedade rural lá, assim, e ela tem uma capela, e essa capela foi pintada de branco a partir do protestantismo. E ela fica tentando, com um arquiteto, retomar as características originais dessa capela católica, como se isso fosse uma possibilidade de religar-se a um elemento mágico da natureza. Só que isso na verdade, uma farsa, né? Então, aquilo que era um verdadeiro elo no passado se repõe como uma farsa, como uma tentativa frustrada, como uma tentativa culta e erudita de repor uma religião que no seu conteúdo já se tornou menos do que as determinações pedem. E ele fala um pouco aqui nessa questão, né? Dessa questão exatamente do, do tempo dele, faz assim. Tais reconstruções e repetições de princípios doravante estranhos ao espírito são na história apenas transitórias e formuladas numa língua morta e não original, ao passo que o espírito não se satisfaz senão com o conhecimento da sua própria espontaneidade. Todas as vezes que se apela para o tempo moderno do ponto de vista de uma antiga filosofia, recomendando, por exemplo, a filosofia de Platão, considerada como âncora de salvação para se subtrair às complicações e dificuldades dos períodos posteriores, não se creia que essa volta tenha caráter de espontaneidade da sua primeira ressurreição, como no neoplatonismo e tal. Pelo contrário, essa exortação à modéstia tem a mesma origem daquele que quisesse fazer retroceder os homens civilizados da sociedade atual aos costumes e ideias dos selvagens das florestas da América Setentrional. De novo, aí ele sendo colonialista. Ou da recomendação de adotar a religião de Melquisedeque, que Fichte defendeu, será mais pura e a mais simples, e por isso mesmo a única a que deveríamos voltar. Sob certo aspecto, semelhante regresso manifesta o desejo de um princípio, de um ponto de partida, que se deve, porém, buscar no pensamento e na própria ideia, e não numa forma, por mais autorizada que ela seja. Então, eu não volto atrás nessas determinações,
Exatamente porque as determinações do presente, elas são mais fortes. Nós estamos condenados por essas determinações, por esses problemas. A gente não vai encontrar solução no passado, a gente vai encontrar, sim, o desdobramento para o próximo degrau. Tá? Então, não adianta, do ponto de vista marxista, né, depois, quando o Marx vai falar, tentar solucionar os problemas da indústria e do trabalho alienado, voltando a ser medieval, voltando ao trabalho artesanal. Não adianta. Como não adianta diante das determinações que estão postas para nós, todo mundo ficar vivendo como hippie. Não adianta, porque primeiro que isso vai ser sempre eivado de contradições, né? Porque todo tempo você vai ter que estar brigando com essas determinações outras que se põem para você. Então, é isso que ele põe, isso, saltar para trás não resolve os dilemas e as cisões e as determinações do aqui e agora. Isso também é muito forte, né? Do ponto de vista, inclusive, de uma filosofia, que é uma filosofia que precisa apostar no novo, você precisa ir para frente. Isso é uma condenação da consciência. Né? Não posso, portanto, encontrar um porto seguro no passado, nas religiões do passado. Isso não porque Hegel achasse que as religiões do passado eram falhas, ao contrário, falei para vocês, ele tem um livro que é a vida de Jesus, né? Então, tem toda essa relação, claro que essa comunidade primitiva do cristianismo, ela era talvez mais perfeita do que essa religião cindida e intelectualizada e erudita que se põe no presente Hegel, mas não adianta tentar voltar, porque as determinações conceituais do presente, elas são mais fortes, elas pedem outras soluções. Elas são, no limite, um pouco quase que uma espécie de condenação mesmo, né? É aquela ideia de que você está condenado a, a esse pôr-se no mundo, sempre diante do aqui e agora, né? Que também vai ser retomado depois numa outra chave pelo existencialismo francês, né? Que também bebe muito aqui em Hegel, né? Você diz que você está condenado à liberdade, é que você está condenado no sentido, né, num outro sentido, outra noção de liberdade, você está condenado a estar o tempo todo diante do bem e do mal absoluto. Você não tem padrão, não tem uma essência a qual recorrer, você está atirado no mundo. Não é exatamente isso que ele fala aqui, claro que essa é uma leitura, mas só para mostrar para vocês o como também Hegel é uma caixa de ferramentas para ler vários outros autores. Vamos depois ler a obra do Marx, vai sair um pouco daqui, como eu falei para vocês, todos esses autores que falam do desenvolvimento da criança, claro que às vezes negando algumas questões hegelianas, claro. O próprio Goldschmidt, que nega ser hegeliano, que fala que não é hegeliano, mas o que ele fala? Se é filosofia, onde eu entrar e entender o desdobramento desse texto, eu estou na filosofia inteira, porque a filosofia é antes um processo de construção da verdade do que um resultado, uma verdade que eu guardo no meu bolso. Então, é antes esse desdobramento textual que constrói, vamos dizer assim, essa exposição do verdadeiro, que vem a ser, portanto, pelo texto e pelo sistema, do que uma espécie de equação que tem uma resposta no final. E aí eu fico só com a resposta e jogo a equação fora. Né? E isso também é um componente hegeliano, mesmo dentro de elementos críticos, a gente vai ter hegelianos críticos ao Hegel, né? Enfim, que a gente vai também tentar trabalhar mais para frente. Então, gente, vocês têm alguma questão? Deixa eu ver quantos alunos estão. Vocês não estão desesperando, né? Do desespero hegeliano, né? Só tem 24 alunos. Diga, Bruno. Boa noite, professor. Boa noite. Só para confirmar o que você falou, para a gente fazer o exercício até dia 12, né? O Yuri não. O texto aqui, que você falou assim, não, a gente só vai ler até aqui, porque daqui para frente não seria história. Daqui para frente, olha, porque aí tem a parte B do texto, né? Tá. Eu já li o texto inteiro, gente, mas o texto do Hegel é meio um pântano, a gente entra e não sai nunca mais. A parte B, porque essa parte que a gente leu foi a parte A, relação da filosofia com as outras partes do que se pode saber. E aí ele vai para essa relação que é da filosofia com o tempo. Claro, é sempre sobre a história da filosofia, mas com o conhecimento científico, tá? Então, abre muita porta, abre para uma outra coisa. Mas é claro, se vocês quiserem ler, eu indico ler o texto até o final. Sim.
Eu faço esse corte aqui porque aqui nessa parte ele explica exatamente essa questão da relação da filosofia com a sua história. Depois ele vai falar da relação da filosofia com o saber histórico e tal, mas aí já é se ele colocasse a filosofia em relação a outras ciências, nessa parte B do texto, né? Então a gente vai ler só essas duas partes mesmo. Aqui no curso, tá? Não, é só mesmo para poder fazer o exercício. Mas assim, já passei dessa parte, era só para a outra parte você viu, né? Na verdade, é interessante também, porque é o desenvolvimento, é o mesmo modo de exposição, que é esse modo de exposição dialético, trabalhado em outras questões, né? Sim, eu não consigo ler ali. Eu tenho uma pergunta aqui, eu não conseguia ler o chat. Por que eu não consigo ler o chat? Não tem a parte B desse texto? É porque eu postei só a parte que a gente ia usar no tá. Então é porque Drive, mas se parte alguém quiser inteiro, eu mando também. Tá. Então ele já fez isso. Tá, é o último texto desse texto aqui, né? Que tem a fenomenologia do espírito, que não foi a edição que eu usei, uma parte da estética, que também não é a edição que eu uso, e esse texto da introdução. Mas, aí o Vinícius está perguntando, professor, o Hegel entende a filosofia como uma forma de ciência? O pensamento por conceito também se dá na biologia, química e física, por exemplo? Sim, na verdade ele vai falar de histórias específicas, né? A história da arte, a história do direito e tal. Só que, por exemplo, a química, a biologia e a física são ciências que não têm história, necessariamente, nesse sentido da filosofia. Porque são aglomerados, né? Você vai juntando coisas, né? Juntando elementos. Né? Ele usa o exemplo da botânica aqui, né? Então, nesse sentido, como ciência separada, mas claro, se você for pensar como um desenvolvimento da consciência, sim, mas aí você já está pensando essas ciências como dentro do procedimento da filosofia. Agora, essas ciências em si mesmas, elas às vezes não precisam da história. Diz a matemática não precisa da história. Né? Isso que ele mostrou é a filosofia enquanto ciência. É a história da filosofia enquanto ciência, não enquanto contingência, história cavaleiresca, romanesca, manualesca, tal. Ela é a própria ciência do conceito que devém ideia, devém concreto, do vir a ser do conceito, né, do desenvolvimento. Agora, claro, vocês vão falar assim, mas a biologia, a noção de botânica que ele traz aqui, claro, é uma noção de botânica do século XIX. Eu acho que hoje em dia a gente pode pensar que também as ciências se dialetizaram, tá? Eu estou falando aqui, depois vocês vão fazer teoria da ciência, pode ser que o professor uma outra coisa. Vocês têm uma disciplina que chama filosofia da ciência. Em que sentido? A biologia também, ela vai ter que se haver com seus modelos. Então, também está havendo, agora, nessas ciências, uma espécie de relação entre os vários modelos. Um nega o outro carregando alguma coisa desse modelo. Tá? Não é mais um mero acúmulo. Que ele está dizendo aqui a botânica. Uma coisa se soma a outra. Há pequenas correções, mas em grande é simplesmente essa somatória. Não necessariamente na noção de ciência moderna, contemporânea, né, em que, na verdade, a gente sabe que a gente não está falando em biologia, você não está falando da célula, você está falando de um modelo que pode, às vezes, usar elementos de um outro modelo. Enfim, então, a gente está um pouco nesse movimento também, dessa dialetização, nesse sentido, dos modelos da ciência. Né? Fala, Bruno, sua mão está levantada ainda. Esqueci, desculpa, professor. Então, mas essa questão, por exemplo, como ele entende a matemática, tal, né? Matemática, ele entende a matemática aqui como uma espécie de matemática que é vindo da teoria da modelo euclidiano, você teria uma única matemática ou uma única geometria. Hoje a gente tem geometrias não euclidianas, então você já tem esse movimento dialético, ou seja, de uma espécie de contrariedade dos modelos que é interno ao próprio desenvolvimento das ciências. Então, as ciências se dialetizaram nesse sentido, entende? Aqui, porque ele fala assim, os princípios de Euclides valem até hoje, não mais. Ou na física, né? Então, a gente enfim, eles são anti-hegelianos, tá? Mas, enfim, que eu estou lendo muito sobre o Círculo de Viena, que depois a gente vai falar um pouquinho deles, que o grande monstro para eles é realmente os sistemas hegelianos, tal, mas os hegelianismos, e
e uma parte do neocantismo também, e tal, mas alguma coisa de Kant eles aproveitam, mas eles estão muito nessa toada, nessa vibe, né, da física do Einstein, né, que é uma física que nega, não se soma à física newtoniana, ela põe um outro modelo que precisa, portanto, desse movimento também. Então, as ciências também estão trabalhando agora, podem ser pensadas agora nesse modelo. Agora, é claro, a física do Hegel é a física newtoniana que vai simplesmente somando coisa, né? Isso, a física quântica que nega algumas coisas, elementos da física da relatividade, Então você vai tendo esses elementos internos que para se pensar a historicidade dessas ciências, que eu não sei como é que a teoria da ciência pensa, é preciso pensar exatamente num modelo dialético dessa história, e não mais um modelo em linha reta, que eu vou simplesmente somando os passos, né? O elemento do aglomerado, né? A feijoada, cada um traz uma parte, um traz o rabo, um traz a linguiça, e você soma tudo e vira feijoada. Não é assim, né? Você tem que ter uma coisa não se coaduna com a outra, como se um trouxesse macarrão para feijoada. Assim. Então, aí você tem que pensar como as coisas, sendo a mesma ciência, e uma devindo da outra, né? Tendo uma relação lógica com a outra, são ainda física. Né? Então, eu acho que as ciências também andam agora muito mais nesse patamar, por mais que, volto a dizer, a gente vai ver daqui a pouco como a teoria da ciência, da filosofia como ciência, nesse sentido nosso, mais das ciências duras, né, da ciência da física e tal, elas negam exatamente os sistemas hegelianos. Para hoje em dia estarem voltando a esse modelo em que você não precisa pensar exatamente que uma contradição, que um elemento contraditório se põe cindido com o outro, entende? É um pouco isso. Então, a física newtoniana tendo sido negada pela física, a física do Einstein, ela desapareceu. Não, né? Então, é um pouco essa questão, né? De uma contradição que é produtiva. Mas isso aí, inclusive, se vocês quiserem ver isso, mas enfim, vocês vão ver isso com o Alexandre Costa Leite. O semestre que vem, quando vocês estiverem lógica, vocês lembram do Costa Leite, que ele veio aqui falar para vocês, ele que consegue fazer aquelas lozinhas super bonitinhas, né? E eu não consigo, nem tem lozinha, não tem nada aqui. Ele vai falar um pouco disso para vocês, mas tem um lógico contemporâneo que chama Priest, de quem a gente fez uma entrevista, que está na revista Polemos. Se vocês olharem lá na Polemos, é uma Polemos bem do começo, faz bastante tempo que ele veio, aí a gente está em inglês, a transcrição, e aí, enfim, tá a transcrição em inglês e a transcrição para o português, e tem também o vídeo, para quem quiser ver no YouTube, porque a Polemos tem tinha um canal, tem alguns vídeos, a gente parou de fazer, mas a Polemos tinha um canal, né? Vocês sabiam disso? Ela tem um canal com algumas entrevistas, assim, tá? Mas tem essa entrevista. E uma das coisas que o Priest fala é exatamente disso, da retomada da contradição dentro da lógica, né? Então, quer dizer, do ponto de vista da lógica, não vou nem falar aqui porque, como grego e lógica são coisas que eu não sei, eu vou estar falando coisas totalmente nada a ver. Mas é só mostrando para vocês essa potência, vamos dizer assim, do modo de exposição. É Priest. Deixa eu achar aqui para vocês, espera aí. Eu vou colocar aqui para vocês, espera aí, porque eu não vou ficar falando o nome do rapaz, porque eu vou realmente trucidá-lo. Cadê vocês? Ó, vou colocar aqui a entrevista dele, tá? O link. Tá? Se vocês clicarem aí, deixa eu colocar aí. Tá aí nesse. Ele já veio mais de uma vez aqui na UNB, porque a UNB, aqui na UNB, a gente tem um grupo que estuda lógica que é muito forte, que é muito bem constituído. Então, eles trazem muitas pessoas para falar de lógica, então, para falar dessas questões, que realmente é um planeta dentro da filosofia, né? A filosofia ela é feita de muitos planetas, mas só para vocês verem a potência, né, dessa questão, né, dessas relações que vão reaparecendo, né? Ele, por exemplo, está falando um pouco da busca do tá? Assim, vocês vão... Bom, deem uma lida que vocês vão gostar.
assim, e depois vocês falem lá falem com o Costa Leite que eu falei dessa entrevista, aí ele pode explicar para vocês, na verdade, né, porque a minha explicação é tosca. E também, assim, só convidando aqui vocês, né, assim, a gente tem muitos esses eventos aqui no departamento, tá, de vir pessoas falar, quando o Polícia veio para cá, eu acho que tem até uma foto na Polemos. Vocês vão ver que quem o entrevistou foram os alunos de graduação, não foram os alunos de pós. A pós praticamente nem existia na época. Foram alunos, assim, alunos de graduação, que foram lá, foram num bar lá com ele, conversando, ele super de boa, tal. Alguém fala inglês melhor, faz o meio campo ali, e isso acontece muito aqui no departamento. Eu acho que por isso que chama lógica no avião, o grupo deles, porque é essa coisa meio do trânsito mesmo, né? Então, isso é bem legal, o departamento que eu acho que vocês têm que aproveitar, tá? Assim, vocês têm muito contato, inclusive porque a gente está em Brasília, e Brasília é um pouco esse canal, com pessoas do mundo inteiro, filósofos do mundo inteiro. Então, gente, eu vou parar de gravar aqui. E a aula que vem, então, a gente vai ler o texto do Nietzsche. O texto do Nietzsche que eu vou usar é aquele dos pensadores, que eu acho que é o que você pôs lá, né, Yuri? Ele é cortado, tá? Então, ele é tudo recortado, porque o Costa Leite, o Rubens Rodrigues Torres Filho, que é o tradutor, ele não traduziu todo o texto. Você vai saber por quê. Ele traduziu só partes. Existem traduções que são mais completas, tá? Se vocês quiserem ler totalmente. Essas considerações extemporâneas. A gente vai ler só uma extemporânea, que é aquela extemporânea que fala da história. Considerações extemporâneas é porque são considerações fora do tempo, tá? Fora, inatuais, fora da atualidade. E a gente vai ler, portanto, só... Nossa, o meu Nietzsche está lendo bem do mal, viu? A gente vai ler só a segunda extemporânea da utilidade e desvantagem da história para a vida, que é de 1874. Tá? Além do bem e do mal. Caiu a capa, tudo. Agora, tá? Do Nietzsche. Eu estou sempre usando essa coleção, mas todas as outras coleções dos pensadores acho que tem a mesma tradução. Tá? Então, e a gente vai ler, na verdade, é mais para localizar vocês uma crítica de primeira hora do sistema hegeliano, tá? do hegelianismo, mais do que de Hegel. Então, aí eu vou parar. E o trabalho que vocês têm que fazer aí, tem um tempinho para fazer esse exercício do Hegel, porque eu vou colocar outro, tá? Mas é tranquilo, tá? Lembre-se que os fóruns depois vão redundar na prova final. A prova final, na verdade, é uma reescritura dos fóruns. Meu Deus, porque vocês acharam o Hegel muito chato? A primeira prova... Então, ó, essa aula que a gente está entrando aqui, a próxima aula é a aula 11, a aula do Nietzsche. Eu coloco sempre a prova no meio, que é a aula 16, mas a gente perde um pouco essa noção à distância. Então, é depois do Nietzsche. Passou o Nietzsche, a gente vai ler o Nietzsche, aí eu vou falar do texto do Adorno, tá? Mas o texto do Adorno é só uma aula, aí vem a prova. Então, aqui eu deixei 2 aulas para o Nietzsche, depois um discurso só para fazer esse fechamento desse primeiro bloco, e aqui vai ser, na verdade, um vídeo, e aí o texto do Adorno, que também é um texto que eu só vou expor para vocês. Por que eu coloquei esse texto do Adorno? Ele fecha um pouco essa parte, e ele mostra também como esses textos que a gente leu podem servir para pensar essa noção de progresso, que é uma noção muito importante para se pensar a contemporaneidade, né? Para o bem e para o mal. Hegel me emociona, é bonito, né? Tem gente que acha brega, né? As metáforas. Eu gosto também, esse texto eu acho muito bonito. Gosto da fenomenologia também. Aliás, se vocês quiserem, tem um grupo de Hegel, as convites, que acontece sexta-feira de manhã aqui no departamento, tá? Quem foi lá na live do PIBID, viu o professor Fábio falando, é o professor Fábio, o professor Eric e acho que o professor Ilan, que organizam esse grupo de estudos de manhã. Não sei se o Yuri vai ou se você passa longe dessas coisas que assusta. Eles são muito bons, realmente. Assim, eu só fiz aqui uma pincelada realmente muito superficial do que eu aprendi com eles, tá? Então, eu acho que vale muito a pena assistir esse curso para quem tem interesse. Eles estão lendo, acho que a ciência da lógica e tal. Mas lendo passo a passo mesmo, nessa leitura que eles chamam de exegética, né? Porque eles vieram da Unicamp. Mas é mais ou menos o mesmo procedimento. Você lê a estrutura do texto e fica bem colado.
É de manhã. Deixa eu perguntar aqui, peraí. Vou perguntar aqui no grupo de Zap, rapidinho. Qual é o dia? Não, mas eles não vão responder porque eles estão viajando em outros papos. Eu mando para vocês lá, tá? Porque aí eu falo assim, o pessoal queria frequentar o grupo do Hegel, como é que está acontecendo, né? Como é que faz para frequentar, tá? Então, a gente vou lá, porque daqui a pouco o pessoal da outra turma já está entrando aqui. Não, se bem que é Mas você quase. parou a gravação? É que eu não vi, sim. Não, não parei, vou parar. Se eu não parar, também fica enorme.